Durante a Batalha dos Campos de Pelennor, Sauron havia lançado seus exércitos de orcs contra Minas Tirith e o Senhor das Trevas estava pronto para destruir aquela cidade. E mesmo com toda a ajuda disponível naquele momento, todos em Minas Tirith sabiam que ainda estavam em menor número e vencer aquela luta estava cada vez mais difícil. Mas no último minuto, Aragorn surge com o exército dos mortos ao seu lado. E nos filmes, esses guerreiros espectrais rapidamente destruíram todas as forças de Sauron e salvaram o dia, pois eles eram um exército muito grande e, obviamente, eram soldados que não podiam ser mortos, porque, eles já estavam mortos. Mas depois dessa vitória momentânea sobre as forças do mal, Aragorn decidiu libertar o exército dos mortos e seguiu sem eles até Mordor para enfrentar Sauron. Liberte-nos. Má ideia. Muito úteis nas dificuldades, esses senhores. Será que Aragorn não podia esperar mais um pouco antes de libertar o exército dos mortos e pedir a ajuda deles para invadir o Portão Negro, dizimar Mordor e terminar logo a guerra? Quem entra em meus domínios? Antes de responder essa pergunta, nós precisamos entender primeiro quem são esses fantasmas que compunham o exército dos mortos e por que eles foram amaldiçoados em vida. Bom, esses homens que mais tarde se tornaram os fantasmas não eram homens do Oeste, mas sim homens comuns de uma tribo que vivia na região das Montanhas Brancas, localizada entre Gondor e Rohan. Eles já viviam nessa região muito antes dos homens do Oeste chegarem e fundarem Gondor e Arnor. Então, quando o reino de Gondor foi estabelecido, esses homens viram o potencial, a riqueza e a força dos homens do Oeste e desejaram se aliar a Gondor para poder se beneficiar dessa prosperidade. Isildur concordou em tê-los como aliado, desde que eles fizessem um juramento de lutar por Gondor se eles fossem convocados em tempos de necessidade. Então, eles aceitaram e selaram uma aliança realizando esse juramento. No entanto, quando chegou o tempo de enfrentar Sauron, eles ficaram com medo, acreditando que homens e elfos não teriam a menor chance contra uma entidade tão poderosa. E pior, esses homens passaram a adorar Sauron como uma espécie de divindade. Então Isildur os amaldiçoou a nunca descansarem, até que cumprissem a promessa. A quebra do juramento provocou a ira de Isildur, que amaldiçoou o rei desses homens. Tu serás o último rei, e se o Oeste se mostrar mais forte que teu mestre negro, esta maldição eu lanço sobre ti e teu povo. Jamais descansarão enquanto o juramento não for cumprido, pois esta guerra perdurará por incontáveis anos, e vós sereis chamados mais uma vez antes do fim. Resumindo a história, esses homens foram extremamente covardes. Primeiro porque traíram Gondor e começaram a adorar Sauron. E depois traíram Sauron porque não tinham coragem de enfrentar Isildur. Eles acabaram se escondendo em lugares secretos nas montanhas e não tiveram contato com outros homens. E lentamente eles foram se extinguindo nas colinas desoladas. Então, ao longo dos anos, eles definharam até a morte e se tornaram os fantasmas que nós vemos nos livros e nos filmes. E falando em filmes, existem algumas diferenças entre o que realmente aconteceu nos filmes e nos livros envolvendo os fantasmas. A diferença mais conhecida é que nos livros os fantasmas não chegam a ir até Minas Tirith como nós vemos nos filmes. Eles são dispensados por Aragorn muito antes disso.
Grande parte do exército de Gondor estava na costa, esperando para enfrentar os corsários a serviço de Sauron que estavam vindo de barco. E os fantasmas ajudaram a derrotar justamente esses corsários, liberando assim os soldados de Gondor. Existe outra coisa que é diferente nos livros. Nos filmes, o exército dos mortos claramente afetam o mundo físico com suas armas, matam soldados, derrubam olifantes e destroem orcs. Eles lutam corpo a corpo com cada um dos seus adversários, usando seus arcos e as suas espadas. Já nos livros, a única arma utilizada por eles é o medo. Sim, só isso. Eles aterrorizaram os marinheiros inimigos dos barcos que preferiram pular no mar e morrer afogados do que enfrentar assombrações. Então só o medo que os orcs tinham desses fantasmas já faziam com que eles saíssem correndo e abandonassem a guerra. Então, tudo indica que os fantasmas nos livros levaram os inimigos ao pânico, enquanto os soldados físicos de Gondor aniquilavam eles. Ok, então só para deixar claro, os fantasmas dos livros não feriram os soldados inimigos fisicamente, somente mentalmente. Bom, agora que nós já sabemos quem foram esses homens em vida e todas as diferenças que existem entre os livros e os filmes, podemos responder a nossa pergunta principal. Poderia Aragorn ter pedido ajuda ao exército dos mortos para invadir Mordor e terminar a guerra mais rápido? Após derrotarem os corsários e libertarem a costa, Aragorn cumpriu sua palavra e concedeu descanso ao exército dos mortos. Considero seu juramento cumprido. Vá. Fique em paz. Então todo o exército cinzento se retirou e desapareceu como uma névoa varrida por um vento repentino. Tá, mas por que Aragorn não esperou um pouco antes de libertar o exército dos mortos, permitindo que eles lutassem a última batalha diante do Portão Negro de Gondor? Existem duas respostas para essa nossa pergunta. A primeira é que, como nós vimos nos livros, o exército dos mortos não influenciavam o mundo físico do mesmo jeito que nos filmes. E com certeza no interior de Mordor, o controle mental exercido por Sauron seria muito maior do que os dos fantasmas. Mas agora vamos supor por um minuto que os fantasmas que compunham o exército dos mortos fossem iguais aos dos filmes. Vamos fingir que eles conseguiam provocar danos físicos e derrubar olifantes. Se Aragorn tivesse pedido a esse exército para ir com ele até Mordor, mesmo sabendo que Aragorn não faria isso porque ele era um homem de palavra, Deu-nos sua palavra. Mas vamos imaginar que ele pedisse. Vocês sabem o que aconteceria? Primeiro que, apesar do exército dos mortos ser aterrorizante, os orcs tinham mais medo de Sauron do que de alguns fantasmas desencarnados. Então, provavelmente, lá em Mordor, sob o comando do Olho de Sauron, os orcs teriam se mantido firmes, mesmo com os fantasmas lá. Segundo, que Sauron era um necromante poderoso, e não é impossível que ele fosse capaz de influenciar o exército dos mortos a seu favor, caso ele quisesse. Afinal de contas, essas almas já adoraram ele há séculos atrás, quando eles estavam vivos, lembram? É de seu tempo, agora. Eles não tinham honra em vida, não terão agora na morte. E tem outra coisa, quando Sauron estava escondido recuperando suas forças lá na fortaleza de Dol Guldur, ele era chamado de O Necromante, justamente por ele ser um feiticeiro especialista em assuntos envolvendo os mortos e os fantasmas. Ele possuía habilidades especializadas justamente na conexão e manipulação dos mortos.
Um exemplo disso são as criaturas tumulares, que são bastante similares ao exército dos mortos. Essas criaturas estavam sob o comando do rei bruxo de Angmar, que estava sob o comando de quem? Sauron. Sauron manipulou e tirou o livre-arbítrio do rei bruxo de Angmar, porque é isso que um necromante faz. Este é o nível de poder e de controle mental de Sauron. O controle mental que um anel emana sobre todos que o usam é apenas 1% do que Sauron em pessoa podia fazer. Então vocês acham que seria mesmo uma boa ideia enviar um exército de homens mortos na direção de um feiticeiro necromante que tinha esse nível de poder? E vocês acham mesmo que Aragorn não era esperto o suficiente para saber que isso seria a pior ideia de todas? Somente o rei de Gondor pode mandar em mim. Possivelmente, se o exército dos mortos fosse até lá, Sauron iria incorporar os fantasmas ao seu exército. E ao invés deles ajudarem os aliados, eles serviriam agora a Sauron, o que resultaria em um verdadeiro desastre. Mas me diz você concorda comigo? Ou você acha que ao enfrentar Sauron diretamente, o exército dos mortos ficaria tão aterrorizado que fugiria dele da mesma forma que fizeram quando estavam vivos? Ou será que mesmo que Sauron conseguisse controlar e dominar o exército dos mortos, eles não seriam úteis em nada para ele? Afinal, o poder dos fantasmas se baseia no medo, e o exército de Gondor não os temia. Logo, eles seriam inúteis para Sauron. Eu não temo a morte. O Aragorn estava no pônei saltitante por acaso, ou ele já sabia que o Frodo ia aparecer lá? Se ele não tinha sido avisado para esperar, como ele apareceu bem na hora certa? Foi pura coincidência? Está chamando muita atenção para si, Senhor Monteiro. Aragorn estar lá naquele momento salvou a vida dos hobbits. Se ele não tivesse aparecido, um anel e toda a Terra-média poderiam ter se perdido. Mas a verdade é que não foi um encontro ao acaso. Frodo e os seus amigos não estavam esperando por ele, mas o Aragorn já estava envolvido nessa história há muito tempo. Para a gente entender o motivo de ele estar no pônei saltitante, primeiro precisamos lembrar que Aragorn e Gandalf já estavam de olho no Um Anel fazia décadas. Eles passaram anos caçando Gollum para tentar descobrir mais sobre o paradeiro do Anel. Aragorn cresceu em Valfenda depois que seu pai morreu. Durante um tempo, Elrond escondeu dele a sua verdadeira identidade, mas quando chegou aos 20 anos, Aragorn descobriu quem ele realmente era. A partir daí, ele assumiu seu papel como líder dos Dúnedain do Norte, os guardiões que protegiam as terras que antes pertenciam ao antigo reino de Arnor. Como líder dos Montarazes, ele levava suas responsabilidades a sério, e uma delas era garantir a segurança daquela região. Foi nesse contexto que Aragorn e Gandalf se tornaram grandes aliados. Eles se conheceram cerca de 62 anos antes dos eventos de O Senhor dos Anéis e logo perceberam que tinham o mesmo objetivo: proteger os povos livres da Terra-média. Gandalf sempre teve um carinho especial pelo condado e sabia que os hobbits eram mais importantes do que pareciam. E com o tempo, à medida que ele começou a suspeitar mais sobre o Anel de Bilbo, essa necessidade de proteger o condado só aumentou. Por isso, Aragorn e seus Montarazes passaram anos vigiando a região em segredo.
Ele conhecia Bree como a palma da mão e, por andar sempre por ali, ficou conhecido como Passo Largo. Seu jeito reservado fazia parte do disfarce, mas ele sempre estava atento ao que acontecia por perto. E claro, além da missão, Aragorn também devia gostar da boa cerveja do Pônei Saltitante, um dos poucos lugares aconchegantes daquela época difícil. Durante quase 17 anos, ele ficou de olho na área, pronto para agir se algo acontecesse. Então, quando Frodo chegou em Bree, o Aragorn já estava lá e não apareceu do nada. Estava apenas cumprindo o seu papel de guardião, como sempre. Depois que Gandalf começou a suspeitar do Anel de Bilbo, Aragorn entrou de cabeça na missão de caçar Gollum. Às vezes ele fazia isso ao lado do Gandalf, outras vezes sozinho. Ele foi longe, chegando até Mordor nessa busca. Isso já mostra o nível de confiança que ele tinha em Gandalf. Afinal, ele deixou sua única família e o amor da sua vida em Valfenda para seguir um palpite de um mago por 17 anos. No fim, Aragorn conseguiu capturar Gollum e o entregou aos elfos da Floresta das Trevas. E depois disso, ele voltou para o oeste e retomou suas funções como guardião do condado. No dia 1º de maio, ele se encontrou com Gandalf no Val, um dos poucos acessos ao condado pelo leste e sul. Naquele momento, Aragorn já estava sabendo de tudo. Frodo tinha o anel, Gandalf explicou que ele sairia do condado no final de setembro e que o próprio mago ficaria mais um tempo por perto. Além disso, os Montarazes estavam protegendo a região e os elfos estavam com o Gollum. Parecia que tudo estava sob controle. Com isso, Aragorn decidiu tirar umas semanas de folga. Para onde ele foi exatamente, isso é um mistério. Tolkien não dá detalhes, mas como rei no exílio, ele tinha muitas responsabilidades. Talvez ele tenha ido resolver alguma coisa importante, ou até voltado para Valfenda para ver a Arwen. Se for isso, dá para entender. Ele já imaginava que tempos difíceis estavam chegando. Mas onde quer que ele tenha ido, uma coisa é certa, ele não ficou sabendo de nada do que aconteceu. Quando voltou, descobriu que tudo tinha desandado. Os Cavaleiros Negros estavam à solta, caçando o anel. Os hobbits já tinham saído do condado, mas ninguém sabia por onde. E o pior, o Gandalf simplesmente sumiu. O que o Aragorn podia fazer? Como sempre, ele agiu rápido. Com Gandalf fora do jogo, sua prioridade passou a ser proteger Frodo e levá-lo para Valfenda. Mas tinha um problema, ele não sabia exatamente qual era o plano de Frodo. Gandalf sumiu antes que pudessem acertar esses detalhes, e os próprios planos de Frodo já tinham saído do controle com a perseguição dos Cavaleiros Negros, e o fato de que seus amigos já sabiam de tudo e tinham planejado a fuga por caminhos inesperados, como a Velha Floresta e as Colinas dos Túmulos. Sem nenhuma outra informação, Aragorn fez o que parecia mais lógico. Ficou de olho na Estrada Leste, esperando que os hobbits passassem por ali. Fazia sentido. Eles ainda deveriam estar indo para Valfenda, e aquele era o caminho mais direto, apesar de ser bem exposto. Ele também deixou os Montarazes vigiando o Val, e de fato houve uma batalha ali contra os Cavaleiros Negros poucos dias depois. Enquanto isso, Aragorn encontrou um esconderijo perto da estrada atrás de uma cerca viva e ficou vigiando. Quando finalmente viu 4 hobbits saindo das Terras Baixas, ele soube que a sua espera tinha acabado. Mais tarde, quando conseguiu falar com eles em particular no Pônei Saltitante, ele mesmo contou essa história. Eu estava atrás da cerca viva essa noite, na estrada a oeste de Bree, quando vi 4 hobbits saindo das Terras Baixas. Bom, o Frodo não gostou nada da abordagem do Passo Largo.
Não vejo que interesse meu nome tem para alguém em Bree, e ainda preciso entender por que isso lhe interessa. Passo Largo riu e disse que estava procurando um hobbit chamado Frodo Bolseiro, que queria encontrá-lo rapidamente. Ou seja, Aragorn estava no pônei saltitante porque tinha seguido Frodo até lá. Ele estava escondido atrás de uma cerca viva, viu os hobbits passarem e decidiu segui-los. Agora, tudo isso poderia ter sido evitado se Barliman Butterbur tivesse simplesmente se lembrado de entregar a carta de Gandalf. Se os hobbits tivessem recebido a mensagem, saberiam exatamente quem era Aragorn e ficariam atentos a ele. Mas isso também significaria que teriam saído do condado meses antes, o que poderia ter feito com que perdessem completamente o encontro com Aragorn, enquanto ele estava em sua misteriosa jornada. De qualquer forma, Aragorn estava em Bree à espera de Frodo e os outros hobbits, não porque ele recebeu alguma instrução específica de Gandalf para isso, mas justamente porque não recebeu. Ele sabia que Gandalf não era do tipo que abandonava suas responsabilidades, e como o mago tinha dito que acompanharia os hobbits, Aragorn, pensando rápido, concluiu que teria que assumir essa tarefa e guiar os hobbits para Valfenda ele mesmo. Esse momento antecipa o que acontece depois da Ponte de Khazad-dûm. Gandalf era o mais próximo dos hobbits e atuava como seu protetor no mundo além do condado, mas quando ele não estava lá, quem assumia esse papel era o Aragorn. Como vamos saber se esse Passo Largo é amigo do Gandalf? Não temos outra opção senão confiar nele. Por que o Aragorn não foi atrás do Frodo quando a Sociedade do Anel se separou? Depressa! Frodo e Sam terão alcançado a costa leste. Você não quer segui-los? O destino de Frodo não está mais em nossas mãos. Ele tinha escolha, então por que ele não foi ajudar quem estava carregando o Anel, que estava indo direto para o perigo? Então foi tudo em vão. A sociedade fracassou. Naquele momento, Aragorn teve que tomar uma decisão difícil. Tentar salvar Merry e Pippin, que tinham sido capturados pelos orcs e estavam sendo levados direto para Isengard, ou ir atrás do Frodo e do Sam, que já tinham cruzado o rio Anduin e estavam a caminho de Mordor com o Anel. Como Gandalf não estava mais com eles, o Aragorn se tornou o líder do grupo, e com a separação da sociedade, ele precisava decidir rápido. Merry e Pippin tinham sido levados para o oeste, enquanto Frodo e o Sam seguiam para o leste. Ou seja, estavam em direções completamente opostas. Se o Aragorn escolhesse um caminho, não teria como ajudar o outro grupo, e no fim, ele, Legolas e Gimli optaram por resgatar o Merry e o Pippin. Mas por quê? Primeiro, o momento era de confusão total. A morte de Boromir foi um choque. No livro, Aragorn, Legolas e Gimli chegaram até ele logo após a luta, mas não sabiam ao certo o que tinha acontecido. Boromir, já morrendo, disse suas últimas palavras para Aragorn. Eles se foram, os pequenos, os orcs os levaram. Acho que ainda estão vivos, pois os amarraram. Logo depois, ele pediu para Aragorn ir a Minas Tirith salvar o seu povo e então morreu. Ou seja, naquele instante o Aragorn ainda não sabia onde o Frodo estava. O seu melhor palpite era que ele também tinha sido levado pelos orcs. Além disso, o Boromir era um grande guerreiro e herdeiro do regente de Gondor, uma figura importante. Aragorn e os outros sentiram que ele merecia uma despedida digna. Então colocaram o corpo dele em um barco e deixaram seguir pelo rio, enquanto cantavam um lamento por ele. Depois disso, o Aragorn começou a procurar pistas.
E quando ele estava analisando o local, ele percebeu que não tinha sinais de luta onde o Frodo e o Sam estavam, o que indicava que eles não tinham sido capturados. Ele também encontrou pegadas perto do rio e concluiu que o Frodo tinha pego um barco e o Sam tinha ido junto. Só então o Aragorn teve a certeza de que o Frodo tinha decidido seguir sozinho para Mordor. Ele também conseguiu rastrear os passos do Sam e viu que ele tinha subido a colina e se deslocado para o rio. Aí sim ele teve a certeza que os dois hobbits estavam juntos. Acontece que o Sam percebeu que o Frodo pretendia ir sozinho, e mesmo depois de ser deixado para trás, ele fez de tudo para alcançar ele. No final, ele conseguiu se juntar a ele antes que o Frodo partisse de vez. Isso mostra como Sam entendia o coração do Frodo e se recusava a abandoná-lo, um momento que merece reconhecimento. Tá, mas e o Aragorn? Ele tinha uma escolha a fazer, seguir o Frodo e o Sam ou tentar resgatar o Merry e o Pippin. Como um rastreador experiente e com Legolas e Gimli ao seu lado, ele não teria problemas em encontrar qualquer um dos grupos. Claro, eles perderam algumas horas por causa da despedida do Boromir, mas isso não teria impedido o Aragorn de seguir qualquer um dos caminhos. Se pensarmos na missão de Frodo, ela era, sem dúvidas, a mais importante de todas. Afinal, ele carregava o Um Anel, e a destruição dele era a única forma de derrotar o Sauron. Então, será que o Aragorn não deveria ter ido com ele? Ele teria sido útil? Sim, com certeza. Mas isso não significa que ele teria a obrigação de acompanhar o Frodo até o fim. Desde o Conselho de Elrond, ficou claro que a missão era do Frodo. O Elrond deixou claro que ninguém era obrigado a seguir com ele. Apenas poderiam ajudá-lo enquanto quisessem. Ou seja, a Irmandade nunca teve um compromisso de ir até Mordor com o Frodo, apenas de acompanhá-lo enquanto fosse possível. Além disso, o Aragorn já tinha prometido outra coisa no conselho. Ele iria para Minas Tirith, levando Andúril, a espada que foi reforjada. E o Boromir, com as suas últimas palavras, implorou que o Aragorn salvasse o seu povo. O Aragorn garantiu que Gondor não cairia, e Boromir morreu em paz. Levando tudo isso em conta, fica claro que o Aragorn nunca prometeu seguir o Frodo até Mordor. Seu dever era com Gondor, o povo que ele via como seu. E quando precisou tomar uma decisão, ele percebeu que o Frodo e o Sam estavam indo para o perigo, mas o Merry e o Pippin já estavam em perigo. Isso fez toda a diferença. Outro ponto importante: a Sociedade do Anel provavelmente iria se desfazer de qualquer jeito naquele momento. O Aragorn já tinha dito a Frodo que a escolha era dele, e no fim foi exatamente isso que aconteceu. No livro, o Aragorn até reúne o grupo e deixa claro que a hora da escolha tinha chegado. Eles seguiriam para Gondor e enfrentariam o medo e as sombras indo para Mordor, ou a Irmandade se partiria. No final, foi Frodo quem tomou a decisão de seguir sozinho, e Aragorn respeitou isso. O Aragorn deixou claro que a escolha cabia a Frodo. Ele disse que, como portador do anel, apenas ele poderia decidir qual caminho seguir. O Aragorn não tentou convencê-lo a ir para um lado ou para o outro, reconhecendo que nem mesmo Gandalf poderia ter tomado essa decisão por ele. No fim, o Frodo pediu mais uma hora para pensar, pois o peso da escolha era grande. E enquanto o Frodo estava afastado pensando, o Boromir foi atrás dele, e o restante da sociedade começou a discutir o que fazer. Teve até conversa sobre uma possível votação. O Legolas e o Gimli estavam dispostos a seguir para o leste com o Frodo, mas pessoalmente eles achavam que ir para Minas Tirith
era a opção mais sensata. O Aragorn sugeriu que talvez o grupo devesse se dividir mais ainda. Alguns poderiam acompanhar o Frodo, enquanto os outros seguiriam para Gondor. Mas o Sam, como sempre, entendeu melhor que todos. Ele afirmou que o Frodo já tinha decidido ir para Mordor e que, na verdade, só estava reunindo coragem para dizer isso. Ele não precisava de mais tempo para escolher, porque, no fundo, a decisão já tinha sido tomada. O Pippin até protestou, dizendo que não deixariam o Frodo partir sozinho, mas o Aragorn foi mais ponderado. Ele sabia que não cabia a eles decidir o destino do Frodo. Como ele mesmo disse, ele é o portador do anel e o fardo está sobre ele. Não acho que seja nosso papel forçá-lo para um lado ou para o outro. E mesmo que tentássemos, não creio que teríamos sucesso. Essa abordagem pode parecer surpreendentemente passiva para Aragorn, mas na verdade era exatamente como Gandalf sempre liderou. O Gandalf nunca impôs decisões, apenas apresentava os fatos e deixava que os outros tomassem as suas próprias escolhas. Ele guiava e aconselhava, mas nunca forçava ninguém. O Aragorn seguiu esse mesmo princípio ao respeitar a decisão do Frodo. Depois que o Frodo e o Sam partiram, o Aragorn, o Legolas e o Gimli prestaram as suas últimas homenagens a Boromir. Então descobriram que o Merry e o Pippin tinham sido capturados pelos orcs. Nesse momento, o Aragorn reconheceu que o Sam estava certo. O Frodo realmente não queria levar nenhum amigo para a morte em Mordor. Algo tinha mudado dentro dele depois que deixou a sociedade. Algo que superou o medo e a sua dúvida. E todos sabiam o que era esse algo. O que aconteceu com o Boromir. O que ele vai fazer? Ele vai embora. Agora, o Aragorn tinha uma nova escolha a fazer. Como Gimli colocou, deveriam pegar o barco e tentar seguir Frodo ou partir a pé atrás dos orcs? O Aragorn sabia que eles já tinham perdido horas preciosas e que existia pouca esperança de alcançar o Frodo. Então, ele parou para pensar e naquele momento ele tomou a sua decisão. O Aragorn ficou em silêncio por um momento antes de finalmente dizer: Vamos caçar alguns orcs. Sim! Ele sabia que se tentasse procurar o Frodo agora, estaria abandonando o Merry e o Pippin ao tormento e à morte. O seu coração falava claramente, e o destino do portador do anel já não estava mais em suas mãos. A sociedade tinha cumprido seu papel e aqueles que ainda restavam não podiam simplesmente abandonar os seus companheiros enquanto ainda tivessem forças. Durante todo aquele dia, o Aragorn se culpou por decisões ruins, mas naquele momento ele soube que precisava seguir o seu coração. E o seu coração dizia que o Frodo já tinha escolhido o seu próprio caminho. Não era uma questão de analisar friamente os prós e os contras, mas de entender qual era o seu papel em tudo aquilo. O seu dever agora era cuidar de Merry e Pippin. E essa foi a decisão certa, mesmo que ele não pudesse prever todas as suas consequências. Se tivesse seguido Frodo, as coisas teriam sido muito diferentes. Ele nunca teria desafiado Sauron através do Palantir, fazendo com que o Senhor do Escuro acreditasse que ele era a maior ameaça. Nunca teria passado pelos caminhos dos mortos e chegado a tempo para virar o jogo na Batalha dos Campos de Pelennor. Nunca teria estado em Minas Tirith para curar a Elwyn e o Merry, nem teria recebido o reconhecimento que o levaria a ser aceito como rei retornado.
O Aragorn escolheu resgatar o Merry e o Pippin porque era o certo a se fazer, porque se importava com eles, porque respeitava a escolha do Frodo e porque no fundo ele sentia que aquele era o seu verdadeiro caminho. O seu coração guiou ele muito bem. Não vamos abandonar Merry e Pippin à tortura e à morte. Não enquanto tivermos um pouco de força. Porque Aragorn não era rei se ele tinha direito ao trono de Gondor? Somente o rei de Gondor pode mandar em mim. Se ele tinha essa ligação forte com a linhagem dos antigos reis, por que já não estava governando? Por que ele não foi lá e tomou o trono? E por que o pai dele, ou até mesmo seu avô, também não fizeram isso? Este é herdeiro de Isildur. E herdeiro do trono de Gondor. Gondor não tem rei. Não precisa de rei. Muita gente se pergunta isso quando assiste os filmes do Senhor dos Anéis. Parece que todo mundo reconhece que Aragorn tem sangue real, mas mesmo assim ele não é rei. Os filmes mostram que talvez seja porque ele não queria, ou talvez porque Gondor não aceitava ele como rei. Até pode ser, mas isso não explica porque os antepassados dele também nunca tentaram pegar o trono. A verdade tá lá na história antiga da Terra-média. Não é tão simples quanto parece. Lá no fim da Segunda Era, depois que o reino de Númenor caiu, um cara chamado Elendil fundou o reino de Arnor no norte. Já os filhos dele, Isildur e Anarion, fundaram Gondor no sul. Eles governaram juntos e Elendil era chamado de Alto Rei, ou seja, o chefão dos dois reinos. Mas aí veio a guerra contra Sauron, aquela famosa última aliança entre elfos e homens. Elendil morreu nessa guerra, assim como Anarion. Isildur, o outro filho, sobreviveu e virou o novo Alto Rei. Só que ele deixou o sobrinho dele, filho de Anarion, como rei de Gondor, enquanto ele mesmo ia voltar para o norte. O problema é que Isildur nem chegou lá. Ele foi morto no meio do caminho, nos campos de Lys, e perdeu o Um Anel no rio. O filho dele, Valandil, ficou como rei de Arnor. Mas Valandil não tentou ser Alto Rei nem reivindicar Gondor. Ou seja, Gondor seguiu seu próprio caminho como se fosse um reino separado. Então ficou assim. No norte, a linhagem de Isildur continuou. No sul, os descendentes de Anarion seguiram no trono de Gondor. As duas famílias vinham de Elendil, mas seguiram caminhos diferentes. Tecnicamente, os reis do norte podiam dizer que tinham direitos sobre os dois reinos, mas nunca tentaram mandar no sul. E isso durou mais de 2000 anos. Nesse tempo teve muita confusão em Gondor. Disputas pelo trono, tentativas de golpes, herdeiros pulando gerações. No norte também teve problemas. Arnor se dividiu em 3 reinos menores, mas mesmo assim, as duas linhagens seguiram firmes, com ligação direta com Isildur e Anarion. As coisas só começaram a se juntar de novo quando um cara chamado Arvedui, que foi o último rei de Arnor, casou com Firiel, filha do último rei de Gondor, que tinha sido assassinado. Isso deu a Arvedui uma boa justificativa para dizer que ele era o novo Alto Rei, com direito a governar Gondor também. Afinal, ele era descendente de Isildur e, pelo casamento, ligado à linhagem de Anarion também. Então, a resposta para essa história toda é: Aragorn veio de uma linha que por muito tempo ficou só no norte e que nunca forçou a barra para governar Gondor. Mesmo com o direito, os reis do norte não tentaram mandar no sul.
Só depois de muita coisa acontecer, casamentos, guerras e reviravoltas, é que a chance de reunir os reinos voltou. E aí sim Aragorn entrou em cena. Mas Gondor acabou rejeitando essa ideia de aceitar o herdeiro do norte como rei. Em vez disso, escolheram um dos seus, mesmo que a ligação dele com a linhagem real fosse mais distante. Na época, o Conselho de Gondor deixou bem claro que a coroa só deveria ficar com os descendentes de Melendil, filho de Anarion, porque Isildur teria aberto mão do direito ao trono de Gondor. Anos depois, esse mesmo argumento foi usado por Denethor, o mordomo de Gondor, quando conversava com Gandalf sobre a possível volta de um rei. Ele basicamente disse: mesmo que esse tal de Aragorn prove que é quem diz ser, ele vem da linhagem de Isildur, e não é disso que precisamos aqui. Só que com o tempo, a linhagem real de Gondor acabou. Não tinha mais reis. Aí os mordomos passaram a governar como se fossem reis. No norte, o último pedaço do antigo reino de Isildur caiu, e os descendentes dele viraram os patrulheiros que a gente conhece, como o próprio Aragorn. Nos apêndices de O Senhor dos Anéis fica claro que, depois de tantos séculos, quase ninguém lembrava que existia uma linhagem do norte com direito ao trono de Gondor. Era uma história tão antiga que foi sendo esquecida até virar boato. Os herdeiros de Isildur viveram meio escondidos esse tempo todo. Então, para resumir, Aragorn realmente era o herdeiro de Isildur e tinha direito ao antigo trono de Arnor, o Reino do Norte. Mas isso não fazia dele automaticamente o rei de Gondor, até porque, quando os ancestrais dele tentaram esse direito, Gondor rejeitou. E depois disso, o povo ficou mais de 1000 anos sem rei e se acostumou com os mordomos no poder. Ou seja, Aragorn não podia simplesmente aparecer em Minas Tirith e dizer: sou o rei agora, porque o povo provavelmente não ia aceitar, e o Denethor com certeza não ia deixar. No cinema, o Peter Jackson decidiu cortar toda essa história complicada e mostrar os mordomos só como aqueles que estavam guardando o trono para o herdeiro certo aparecer. Isso deixou tudo mais fácil de entender para quem só viu os filmes. Mas na verdade, aquela cena do Legolas falando que o Aragorn era o rei legítimo para o Boromir, isso nunca teria rolado nos livros. Então, o que mudou? Por que Gondor aceitou Aragorn como rei? A resposta está no discurso do Faramir quando ele reconhece Aragorn depois que Sauron foi derrotado. Ele fala assim: homens de Gondor, ouçam agora o mordomo desse reino. Eis que chegou alguém para reclamar o trono. Aqui está Aragorn, filho de Arathorn, chefe dos Dúnedain do Norte, capitão do exército do Oeste, portador da estrela do Norte, dono da espada reforjada, vitorioso nas batalhas, cujas mãos têm o poder da cura. Ele traz a pedra élfica e vem da linhagem de Isildur, filho de Elendil de Númenor. Ele será rei e vai entrar na cidade e viver nela? Aí o povo todo gritou sim, junto. Esse momento é importante por várias coisas. Primeiro, porque Faramir era o atual governante e ele deu esse apoio publicamente. Mesmo os mordomos tendo mandado por séculos, a função deles sempre foi cuidar do reino até que um rei verdadeiro aparecesse. E foi o que o Faramir fez. Reconheceu Aragorn como esse rei. Segundo, ele listou todas as credenciais de Aragorn, e não eram poucas. Ele era herdeiro de Arnor, liderou as tropas contra Sauron, trouxe a espada de Elendil reforjada, tinha a estrela do norte, um símbolo real, e ainda salvou vidas com as próprias mãos.
Esse último era importante porque tinha uma antiga lenda em Gondor dizendo que as mãos do rei são mãos que curam, e isso provaria quem era o verdadeiro rei. A pedra élfica era um presente da Galadriel para Aragorn, como um sinal do casamento dele com a Arwen. E por fim, Faramir lembrou que Aragorn vinha da linhagem de Númenor, do mesmo povo que fundou Gondor lá atrás. Então, com o povo vendo tudo isso acontecer, ficou claro que Aragorn era diferente. Ele não só tinha o direito, ele merecia. E por isso ele foi aceito como rei. E tem mais provas da realeza do Aragorn espalhadas em O Senhor dos Anéis. Quer ver um exemplo? Os Homens Mortos de Dunharun. Eles juraram seguir o verdadeiro rei de Gondor e só quebraram a maldição quando Aragorn apareceu. Isso diz muito. Mas o ponto principal é o seguinte: Faramir não propôs a Aragorn como rei só porque ele era tecnicamente o herdeiro legal. Não foi porque 1000 anos atrás um parente dele casou com a filha de um rei de Gondor, nem porque 2000 anos antes disso o filho de Isildur nunca teria deixado oficialmente o título de Alto Rei. Faramir reconheceu Aragorn porque foi ele quem liderou o povo até a vitória. Ele cumpriu uma antiga profecia. Ele mostrou coragem, liderança e coração. E o mais importante de tudo, o povo quis que ele fosse rei. Todo mundo gritou junto em uma só voz. A mensagem foi clara. Aragorn não era só um nome perdido da história aparecendo com uma árvore genealógica debaixo do braço. Ele era o herói que surgiu na hora certa. Ele se provou e foi coroado porque o povo viu nele um verdadeiro rei, não só de direito, mas de atitude, de ação, de exemplo. Aragorn até pode ter o sangue certo, mas não foi por isso que ganhou a coroa. Ele ganhou porque era o homem certo para liderar naquele momento. Foi o povo que escolheu ele. E é isso que faz essa parte da história ser tão poderosa. Eu teria seguido meu irmão, meu capitão, meu rei. Então, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer e ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais!